Hoje neste vídeo eu vou contar a história completa sobre a notação musical, começando pelos antes de Cristo, passando pela era medieval, a música erudita, até desenvolver a partitura que conhecemos hoje. Você já se perguntou quem que teve a ideia de criar essas linhas, pontinhos e ritmos para escrever o que antigamente era perdido no tempo? Porque pra você passar a música pra frente era cantando pra outra pessoa, falou, ó, é assim. A pessoa decorava, passava pro filho, pro neto, aí se a família morrer toda a música se perdia também. Então alguém teve que ter, né, a ideia de criar um parâmetro de escrita, que era som. Até então ninguém entendia que som poderia ser escrito, né? Porque idioma, a gente cria lá um alfabeto e dá significado à comunicação. E a música? Como que a pessoa teve essa ideia? Então não perca hoje tudo sobre notação musical partitura. Gente, eu vou dar uma dica pra você aí. Uma dica, uma reflexão dica. Você que quer tocar um Chopin, tocar uma música linda no seu instrumento, você já parou pra pensar, ó, eu não quero ler partitura, eu vou pelo tutorial, vou pela imitação. Mas olha, você que acha difícil aprender um idioma, como que a gente faz? A gente não vai na escola de idioma ou professor de idioma e fala assim, eu quero aprender o idioma assim, me dá todas as letras do alfabeto, me ensina como é que fala as letras, e aí eu formo palavras letra por letra. Não é assim. Então, partitura é a mesma coisa, gente. A gente aprende a partitura igual a gente aprende o idioma, dando significado àquele visual de notação ali, e aquilo ficando familiar e você entendendo a música. Então, a minha dica é, aprenda a partitura. O meu curso dá o método definitivo para você acompanhar do seu celular, sem precisar de instrumento, entender esse idioma, que é o idioma da música. Então, tá querendo tocar umas músicas fodonas? Só com partitura é possível tocar as músicas complexas, né? Porque elas vão te dar caminho ali pela partitura e você vai entender essa linguagem. E pra gente comemorar esse vídeo incrível sobre a partitura, tô soltando o cupom de R$50 de desconto pros primeiros 50 novos alunos que utilizarem o cupom FRANSVENTURA50 para adquirir o meu curso de partitura. Corre que é limitado! Link na descrição do vídeo. E hoje você vai embarcar na história de conhecer os primórdios da notação musical, das lápides, do papiro, do papelzinho, para os que a gente ouve hoje, que são as partituras evoluídas, com muita coisa literal ali, específica e enfim, gente, começando. Vamos falar de 3000 antes de Cristo, época do Egito. O pessoal, gente, fazia as canções e escrevia nas colunas. Assim, e a pessoa tinha que conhecer essa música pra cantar, porque o pai cantou, a mãe cantou, ou ouviu em alguma cerimônia. Então assim, notação musical com parâmetro de ritmo, melodia, não existia nessa época. Tudo era na base da decoreba, como eu falei no vídeo. Isso demorou muito pra se desenvolver. A gente tem que avançar muitos e muitos milhares de anos até chegar na Europa medieval, que aí começa a igreja a desempenhar um papel muito importante na sociedade, que é doutrinar ali os dogmas e as questões religiosas. E isso vinha com canções gregorianas, e esses cantos gregorianos eram cantos maravilhosos que só homem podia cantar, inclusive mulher nem podia entrar na igreja naquela época. E como que eles organizavam essas canções? As letras lá em latim, e eles, né, declamavam essas letras ali dentro com notas longas, e era um pouco livre, era uma coisa meio que do feeling. E esse feeling, né, a gente uma hora tem que organizar, porque a igreja vai crescendo, vai tendo, né, muitos fiéis ali pra frequentar o lugar. E aí um tal de Isidoro Sevilha, no século VII, falou, gente, a gente tem que organizar aqui uma forma da gente escrever e organizar esses cantos gregorianos. Aí ele falou assim, ó, a gente vai usar um tal de neumas. Neumas seriam símbolos em cima da letra, olha, gente, quase cifra, só que cifra de duração. Ah, quanto tempo vai durar essa palavra que você vai ficar... naquela nota. Aí eles organizavam assim. Só que ao mesmo tempo, assim como a cifra, né, você tem que conhecer a música, senão você não vai saber onde começar, em que nota começar, né, nem que seja uma altura começar. Então ele organizou primeiro por durações. Então a partitura de canto gregoriano, como vocês vão ver, e tem aqueles quadrados preto, uma linha esticando, é a duração. E não é uma duração matemática específica, como eu falei, era um canto um pouco livre, assim, sabe? Enfim, tinha ensaio, essas coisas todas aí, e aí rolava e dava certo naquela época. E aí o que tava rolando? As igrejinhas, mosteiros, enfim, lugar onde o pessoal cantava, era muito isolado um do outro, até em outros países, enfim. Com a expansão da igreja, as pessoas, gente, mas como que a gente vai cantar igual lá e o pessoal que canta aqui vai cantar igual lá? E aí que apareceu, gente, um cara que revolucionou os monges desses mosteiros, dessas badias aí do pedaço. Aí, lá pelo ano de 991, um monge chamado
chamado Guido falou assim: gente, vocês, além de estar cantando diferente nos lugares que eu vou, vocês estão cantando errado, a música tá ficando diferente, toda vez ela tá se perdendo. E tem tanta música bonita que, né, ao passar dos anos vai modificando, porque não tem uma notação exata, e a gente precisa resolver isso. Aí o Guido, ele primeiro criou um sistema para ensinar os cantores a aprenderem mais rápido, né, essas canções gregorianas, as mais famosinhas, para elas não se perderem, porque a principal forma de registro nessa época medieval ainda era a memória, e com o tempo ele ficou muito requisitado e famoso ali na região da Itália ali, e os monges, o pessoal da igreja era muito conservador, então tudo que era muito diferente, tava ameaçando mudar, ameaçava as estruturas dessa instituição, a igreja, né? Não pode mudar, porque as pessoas começaram a questionar, e por que tá mudando? Ele falou: não, eu não tô mudando, eu tô querendo, né, fazer com que evolua as músicas e a gente possa ter ali um repertório maior e não nessa coisa livre, só de ficar... E aí o Arezzo se sentiu ameaçado, né? Ficou ali pressionado a vazar. Então, ali por volta do ano de 1025, ele se mudou para Arezzo, que é uma região maravilhosa ali da Itália, que eu amo. E ele teve uma grande ideia nessa época, que era pegar esses neumas que o cara lá já tinha feito, daquelas linhas de duração, né? E colocar esses neumas em 4 linhas, primeiramente. Não existia ainda o pentagrama, mas existia 4 linhas. Ele falou: vou criar linhas aqui, como se a gente fosse escrever alguma coisa, mas a gente vai botar os neumas, que é aqueles símbolos de duração dos cantos gregorianos em cima dessas linhas. Aí a gente vai saber a ordem, né? E a ordem no sentido quase que ritmicamente matemático. Ainda não existia compasso, ainda não. Mas como ele botou na forma horizontal, né? Que é o que eu falo pra vocês. Melodia é uma coisa muito horizontal, como você estivesse escrevendo. A harmonia não, a harmonia ela é vertical porque é tudo simultâneo. Então não tinha essa ideia ainda de acorde vertical em linhas, mas com isso, essa ideia da linha, surgiu a ideia de melodia em linhas horizontais. Então isso foi uma grande revolução. Nossa, é verdade, se a gente botar elas em ordens enumeradas como se fossem palavras, né, porque até então as palavras eram escritas uma do lado da outra, né, porque você precisava ler. Ele falou: mas a música também, a música pode dizer em ritmo. Então pensa numa cabeça assim, em 1025. O pessoal falou assim: que bruxo, vamos queimar ele. Não foi queimado, gente, porque se fosse mulher, com certeza teria sido queimado. E cara, ele era tão revolucionário, esse Guido Arezzo, que além da visão horizontal, né, de criar a melodia uma do lado da outra, os neumas, né, para os cantos gregorianos saber a ordem, ele criou o solfejo, gente. O solfejo começou com a ideia de 6 ritmos, né, de duração de... que é essa tabelinha aqui que vocês estão vendo, que tinha um curto e um longo. Enfim, eu não sei cantar essa desgraça, mas eu vou botar aqui pra vocês ouvirem a mulher que sabe fazer esses ritmos aqui. So, De olhar o símbolo, o cantor ele já sabia que ele tinha que ir longo, curto. Ele falou: gente, mas a gente tem que dar nome a esses não fica não, mas aí a gente canta as palavras, a gente pega texto litúrgico dos escritos em latim e a gente canta com os neumas. Ele falou: não, mas e os ensaios que a gente vai fazer e blá blá blá, e a pessoa que vai ler e não sabe a letra e a gente quer registrar a melodia. O cara tava assim, cagando pras letras, cagando pro que significava a doutrinação da igreja, e ele queria era materializar a música. Então ele teve que criar o nome das notas musicais, e aí que surgiu o Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o Ut, gente, esse Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ele veio de um hino que é em homenagem ao João Batista. Se você ler esse hino todo e as 2 primeiras letras de cada palavra é Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E o Si mais tarde eles enfiaram que quer dizer Sant Johannes, Si. E lá, isso aqui, Sol, Fá, Mi, Ré, enfim, esse texto aqui. Então aí agora a gente já sabe a origem das notas. E mas por que dói é Ut? Porque era do hino, tá? Aí uma pessoa, um carinha, falou assim: não gostei de Ut, ficou esquisito. E esse cara se chamava Johnny
Doni. Ó, guarda o Doni. Ele queria mudar a nota ut pra Dó. Primeiro, porque Dó de Dominis, de Deus, Domini, Domini. E também porque o sobrenome dele era Doni e ele queria ficar famosinho por causa de ter inventado a nota Dó. Porque esse Doni aí era um cara muito importante, tá? Ele era advogado italiano, musicólogo, estudioso clássico. Teve poder pra mudar o ut pra Dó. E aí ficou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nessa época aí do medieval. Pessoal, seguindo, com o passar do tempo, os músicos, né, o acesso a instrumentos musicais foi crescendo. Então, assim, foi inventado um monte de instrumento e o pessoal adorava tocar em conjunto. Tanto o pessoal mais pobrinho quanto o pessoal, né, da realeza, enfim. Nessa época, a gente fala de gente poderosa, a gente fala de igreja. Então, assim, com o aumento dos instrumentos, dos músicos, as pessoas querendo se expressar artisticamente, eles sentiram falta de organizar essa notação musical para justamente tocar em conjunto, para ter aquela visão de harmonia. E as notações musicais de neumas, 4 linhas e que é aqueles quadradinhos, não era o suficiente para todo mundo acompanhar em conjunto. E aí, com o passar dos anos, os músicos foram criando notações cada vez mais específicas, né, evoluindo, né, a notação musical, até chegar lá nos 1300, na era da Ars Novas, que significa novo estilo. Toda a Europa estava passando por uma fase de mudança, a arte em geral estava se desenvolvendo, né, muito rápido, e a música, consequentemente, também. E assim, né, com um pouquinho mais de liberdade para se expressar, né, porque antigamente, na época medieval, você era queimado, né? Qualquer coisa você fazia de diferentinho. Em 1300 você já podia fazer um teatrinho ali de rua, uma expressãozinha ali de arte. E assim, isso deu maior liberdade para mais expressões, mais ideias. E isso tanto na execução quanto na escrita. Assim eles podiam se comunicar de forma mais sofisticada na hora de tocar em conjunto, por exemplo. E essa fase da Ars Nova, tínhamos placas que mostravam notas de pausa. O que é pausa, gente? É o que eu mais digo na minha carreira musical. Pausa é a coisa mais importante da música, porque até então, quando a gente tinha o canto gregoriano, eles queriam atingir o infinito, o céu, Deus, notas eternas, órgão. Com o conjunto musical e as pessoas gente, cadê as entrenota? Cadê o ritmo? Como assim? Como a gente escreve o ritmo? Como a gente fazer o ritmo aparecer se ele é um silêncio, se é entre uma nota e outra? Então o pessoal quebrou a cabeça pra criar uma tabela, uma tabelinha assim, falou, gente, quando chegar nessa parte aqui, a gente espera tanto tempo pra entrar junto depois. Porque assim, sozinho, no improviso, era possível a pessoa seguir uma linha, né? Uma linha instintiva rítmica. Mas em conjunto, gente, foi necessário criar tabelas de silêncio para que eles se organizassem ali. Olha que interessante. E esses símbolos eram muito diferentes dos símbolos que a gente conhece hoje de pausas, né? Que inclusive são símbolos que a gente decora tanto no nome quanto no valor, que é o mais importante, é quanto tempo dura esse silêncio, né? E assim, se você fazer o meu curso de partitura, você vai entender isso aqui. Se você é de exatas, você vai adorar, porque é subdivisões. E nessa época era apenas uma tabela de referência. Olha só. E outra coisa que eles faziam também nessa época, as notas no papel eram escritas de cores diferentes, para saber, se é vermelho é mais agudo, se é roxo é mais grave, uma coisa assim. Aí eles conseguiam, né, se juntar e organizar essa música aí entre eles. Então os ensaios eram muito mais difíceis e acho que eles ensaiavam muito mais tempo, com certeza. E outra coisa que começou a surgir nessa época, lá 1300, 1400, foram as claves. Clave foi uma das coisas mais importantes a surgir na notação musical. Por quê? Porque como os instrumentos evoluíram, tiveram uma evolução a ponto de ter tessitura, né? Tipo, olha, tem um alcance daqui até aqui, porque antigamente eram as vozes, até onde a sua voz ia, e você também não podia ser uma Mariah em ano 300 ali, porque você também seria queimada, Mariah. Você não podia extrapolar e fazer muita coisa mirabolante. Então era aquela coisa mais centralizada ali, ali comedida. Aí com os instrumentos, né, ele falou, nossa, esse instrumento faz um super agudo, nossa, esse instrumento faz um super grave. E aí foi necessário criar as claves para ter essa referência, né? Qual é o alcance desse instrumento, de qual nota até qual nota. Então a clave dá esse parâmetro. Quando você aprender partitura, você vai ver que clave serve só para isso, né? Não é pra indicar qual mão você vai tocar. Não sei por que o pessoal fala isso. É a mão que vai tocar. Não é a mão, é onde, quantas oitavas, qual região. É isso. Enfim, mas ainda não tínhamos ali em 1400 os famosos compassos, né? A divisão de compasso, né? Porque ainda não é um conceito aí muito definido de tempo de 4 tempos, aí passa um novo tempo. Não, a música era uma coisa mais homogênea, uma coisa só, pá!
tocou a música. E hoje sabemos que existem as divisões de compassos, né, que são as linhas que vão cortando assim a partitura, que dentro desse espacinho, né, dessa casinha, tem um número matemático específico que cabe. E aí você subdivide ele, cria vários ritmos, enfim. Quem sabe partitura adora. Mas nessa época não tinha. Embora essa ars nova, né, essa era da modernidade instrumental estivesse atingindo toda a Europa, alguns lugares ainda eram bem rudimentar, ainda as musiquinhas do lugar. Ainda era de cor, ainda era, sabe? Enfim, só nos lugares grandes mesmo da Europa que você via. E na igreja, claro, você via a notação musical evoluindo bastante. Então vamos lá pro século 16, 15, 16. E a música instrumental começou a dominar a Europa, coisa que não acontecia. Porque a música instrumental, gente, ela tinha um propósito profano, ela não tinha um propósito religioso. Porque, gente, pensa, a igreja domina tudo e você tá lá tocando uma música solo, bonita, por que você tá tocando isso? Pra quem? Pro demônio? Não, você tocando porque você gosta. Que vaidade, que pecado. Você fazendo arte pra você mesmo, egoísta do caralho. Você tem que fazer pra Deus. Então era por isso que a música instrumental não era famosa, não era uma coisa que todo mundo queria fazer na época medieval, porque música era só cantar coisa de Deus, pra Deus. Letra de Deus, de Deus, de Deus. E é isso. E aí, como é o instrumento solo e a música instrumental, sem envolver a igreja, tava crescendo muito na Europa, a notação musical deu um boom. Porque, gente, agora todo mundo quer ser instrumentista, todo mundo quer aprender um instrumento e a gente tem que organizar isso no idioma, pra todo mundo em qualquer lugar da Europa conseguir tocar a mesma coisa que eu criei e que eu falei. Aí o que começou a rolar? As notas dos neuma, que é aquilo que aparecia nas 4 linhas, começou a ficar arredondada. A fonte começou a mudar. Aí começou a fazer haste, e essa haste, ela dava uma leitura muito mais eficaz pro músico do que uma linha horizontal. Por quê? Porque tinha 4 linhas. Você enfiava um neuma lá com uma linha em cima desse neuma, então era confuso, né? Você criar notas musicais que a linha acompanhasse a linha do quadragrama, né? Porque ainda não existia o pentagrama. Mas aí ele falou, não, por que a gente não faz pra cima e faz as hastes e os rabinhos, a bundinha desse troço, desse neuma, desse ponto ali, tivesse um símbolo dele mesmo que indicasse um valor exato. Gente, que genial, realmente. Você olha pra aquilo e sabe, aquilo dura... E aquilo dura... entendeu? Pelo símbolo e não pela uma linha constante. E aí no século 17, olha só, já estamos aproximando aí do barroco quase pro clássico. O pessoal falou, gente, mas tá, a gente deu ritmo, a gente deu localização pra nota, deu clave. E quando a gente quiser tocar mais forte, porque o instrumento fazia forte, fraco, né? Violino, a gente escreve forte, fraco. E aí foi a decisão, porque tudo isso que eu tô contando aqui, gente, Itália, máximo Espanha. E aí sobe um pouquinho França. A Alemanha, ela passou um bom tempo mais conservadora do que o resto dos outros países. Essa região aqui que eu tô falando, a música foi evoluindo um pouco mais rápido, tanto que a notação musical foi ali. E as escritas que a gente vê hoje na partitura, allegro, presto, adagio, tudo em italiano. A partitura, ou você vê em italiano, ou você vê em francês, ou você vê em espanhol. Mais italiano, porque a ideia de botar a expressividade em palavras foi decisão da Itália. Então, nesse mesmo século, as barras de compasso começaram a aparecer, porque eles perceberam, né, que como as notas tinham um valor, elas perdiam lógica num estilo de ritmo mais livre. Por que a gente ia tocar isso do começo ao fim sem uma separação, uma organização por compasso? Isso também porque atinge ali outros estilos musicais, não só o erudito ou a música de igreja, mas como ritmos, né? Estamos falando aí de gente plebeia ali que fazia ritmo, né, com instrumentos percussivos. Eles pensavam, gente, mas a gente tem que ter um limite pra seguir em frente na música. Aí que criaram as linhas de compasso lá pelo século 17 e eles começaram a ficar regulares, assim, né, com números determinados de notas e símbolos por casinha. E aí depois disso, gente, a partitura foi criando cada vez mais símbolos, ornamentos e formas para atender instrumentistas e novos gênios que iam criando, né, músicas cada vez mais complexas. É isso que eu falo para todo mundo que acha que não precisa aprender partitura. Tudo que é muito complexo, eu vou tocar um concerto de Rachmaninoff, um concerto de Prokofiev. Gente, não tem como fazer isso sem partitura, porque o parâmetro, né, o que é dito ali,
de quantidade de camadas que uma música elaborada, erudita tem, é impossível fazer por tutorial e imitação. Acaba que você levaria muitos anos, séculos, se você quisesse fazer nota. Como eu falei, você iria aprender o idioma por letra, por alfabeto, e ninguém aprende idioma por alfabeto, a gente aprende por significado. Então, você aprender partitura do zero no meu curso, você vai aprender realmente de uma coisa muito simples, de uma musiquinha bobinha, para que essa bobinha seja, né, referência para uma coisa muito complexa, que você tem um pouco da bobinha dentro da complexa, porque você pegou todo um significado, né, e a junção de todos esses símbolos, de tudo que você já viu, vai ficando familiar. É um idioma, você vai falando aquilo cada vez mais e ficando cada vez mais complexo, tanto para ler quanto para executar o seu instrumento. Então, partitura é essencial, por isso que ela foi tão desenvolvida e necessária ao longo desses milênios e desses séculos, porque a música começou a ficar muito complexa. Pensa, a parte de BPM, de batida por minuto, né, 110 batimentos por minuto é alegro, suave. Apareceu na época de Beethoven somente, só na época de Beethoven que eles começaram a pôr parâmetros de tempo em números. Então, para você ver como que ela foi evoluindo ao longo de grandes gênios, né? Tem gênio aí que não existia nem pentagrama, né? O pentagrama começou a existir ali quase pro barroco. E assim, respeita a partitura, caralho! E agora vamos falar da evolução da partitura experimental, que são essas de gráfico aqui, de desenhos. Tem muitos tipos de notação musical dentro do meio acadêmico para inovar uma nova linguagem dentro dos experimentos de música moderna e contemporânea. Eu tô virando o olho, gente, porque isso só tem um único propósito, que é o propósito acadêmico de querer revolucionar alguma coisa, né? De falar, nossa, olha essa linguagem que eu criei, olha a minha expressão, como ela é válida e diferente. Enfim, colei uma banana no teto e ó, é a minha expressão. É mais nesse sentido. Existe uma vertente, uma área de música que é executada somente com esses tipos de partitura maluca aqui, que é nesse propósito que eu falei, é uma nova linguagem. Esse compositor criou essa nova linguagem, é só com esses gráficos aqui que é feita essa leitura. Então, como esse vídeo todo disse, né, no final das contas, a gente quer materializar e fazer um catálogo, uma maneira de notar isso, que é som, que é ritmo, que é percepção. E isso tá em tudo, né? A gente tem linguagens de tudo quanto é tipo na vida. Mas como todo o continente aqui foi, né, colonizado, doutrinado dentro dos parâmetros europeus, eurocêntricos de música, quanto é coisa da religião, da arte, da arquitetura pra música, é tudo dentro desse desenvolvimento que eu contei aqui, né, da partitura que usamos hoje, né, ela chegou no seu ápice da evolução, parou ali, porque ela é muito exata já, ela já diz tudo o que precisamos para executar a música, seja sozinho, em conjunto, ou uma coisa que você nunca ouviu na sua vida, o que é mais incrível, por isso que respeito demais a linguagem de tudo quanto é tipo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história da partitura. Eu acho que vocês adorariam. Então escrevam aí embaixo se você quer saber mais curiosidades do universo da história da música. Então é isso, né? Beijo do Franz.